Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Conectadas pela Palavra. Você já se disponibilizou para que Deus use a sua vida para que a vontade dele seja feita? Para que você seja alguém que Deus pode usar? Você é alguém que Deus pode contar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Conectados pela Palavra. Se você não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para receber mais notificações. Hoje nós continuamos aqui na série, falamos a respeito dos profetas do Senhor, profetas da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um profeta que se disponibilizou para que Deus o usasse do jeito de Deus, do modo de Deus, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados. Ele sabia que ele não deveria estar naquele lugar e naquele momento, mas Deus é assim. Deus ama e transforma a vida daquele que se dispõe a estar junto com ele, que se dispõe a trabalhar para o seu reino, que se dispõe a ter uma vida entregue nas suas mãos. Pois é, hoje nós vamos estar falando a respeito do profeta Isaías, um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, no século 8, e ele estava ali no reino de Judá, diante de uma situação que o reino estava passando, uma dificuldade, toda Israel já tinha sido levado cativo. O profeta Isaías fez assim, com que a voz de Deus ecoasse naquele tempo tão difícil. E ele se dispôs. E é isso que eu creio que Deus quer da sua vida e da minha vida, que nós venhamos nos dispor para que o nome dele seja glorificado. Ok? Amém? Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. E hoje eu quero te levar por uma jornada poderosa por um dos livros mais profundos da Bíblia, um dos livros mais messiânicos, o livro do profeta Isaías. Um homem chamado para ser a voz de Deus em tempos de crise. Um profeta que enxergou muito além do seu tempo. Vamos juntos? Diante de toda essa história, esse profeta se dispôs a falar daquilo que Deus tocava o coração e muito além disso lhe mostrava, deu visões incríveis, mesmo diante de toda aquela situação. Era um lugar de injustiça, um lugar de ameaças, era um lugar de idolatrias a deuses cananeus, a deuses amorreus, e ali, mesmo diante de tudo isso, mesmo assim, Deus o levanta para proclamar uma verdade eterna, que Deus é santo, que Deus é justo e que Deus é misericordioso. Diante de tudo isso, ele se colocou à disposição do reino. Ali no capítulo 6 do livro de Isaías, eu estou falando isso, mas depois você vai conferir lá. Isaías tem uma visão impressionante a respeito do trono de Deus. Ele ouve os anjos clamando, declarando que santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Essa visão muda tudo. Isaías reconhece a sua indignidade, reconhece a sua falha, mas Deus o purifica e o envia. E ele pergunta: a quem enviarei? E Isaías se coloca: eis-me aqui, envia-me a mim. Que palavra tremenda, que palavra tremenda. Isaías também é conhecido por equilibrar duas mensagens poderosas. A mensagem do juízo de Deus contra o pecado, mas também uma palavra de esperança e uma palavra de restauração. Mesmo quando o povo se desvia, Deus ainda diz: ainda que vossos pecados sejam como escarlate,
se tornarão brancos como a neve. Deus tem essa capacidade de transformar qualquer história e qualquer situação no coração que se dispõe a servir a Ele. E ainda a imagem da cruz e a profecia messiânica tem uma reverência diante de Isaías. Ele viu Jesus, sim, antes da cruz. Ele profetizou sobre o servo sofredor. Foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi marcado. E ali no livro de Isaías, no capítulo 52, no capítulo 53, no versículo 5, fala: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías relata isso, mostrando o amor de Deus para conosco. Que amor é esse? Isaías fala a respeito de um Deus que escolheu morrer por nós. Um Deus que sacrificou a sua vida para que nós tivéssemos uma vida abundante. E diante de tudo que estava acontecendo ali em Judá, Isaías transmitia, falava a respeito do amor de Deus, falava a sua palavra profética. Ele não falava algo que as pessoas gostariam de ouvir, que as pessoas queriam ouvir, mas ele falava a palavra genuína de Deus, o amor de Deus, que escolheu, de um Deus, que escolheu sofrer por nós, e chamava ao arrependimento. Isaías também apontou um futuro glorioso, porque como ele equilibrou ali a palavra de justiça, de juízo, mas também a palavra de esperança. Ele falou ali a respeito do reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou a respeito que haveria um lugar onde o lobo habitaria com o cordeiro, onde haveria a presença de paz, não haveria mais guerra nem dor. Um reino eterno, governado pelo príncipe da paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o livro de Isaías, ele é um convite, Ele nos chama à presença de Deus, ele mostra a santidade de Deus. Ele chama para que haja arrependimento, para receber a graça de Deus, se preparar para a vinda do reino de Deus. A mensagem de Isaías aquece o nosso coração. Ele fala sobre a renovação da fé. Se essa palavra falou com você, que você venha buscar a Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Eu quero que a minha história seja transformada. Porque quando nós nos colocamos nessa disposição, como Isaías falava a respeito, estava acontecendo, de tudo que estava acontecendo, não diferente dos dias de hoje, ele se posicionou ali para levar aquela palavra, e Deus me chama para esse lugar de amor. Quando, no próprio livro de Isaías, voltando um pouco no capítulo 9, no versículo 6, que fala: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele tem tudo isso para oferecer para aquele que deseja, para aquele que fala: eis-me aqui. E nesse momento
eu te chamo para que você venha fazer uma oração íntima, tua, sincera, e falar com Deus: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Eis-me aqui, que o servo sofredor, Jesus Cristo, reine sobre a minha vida. Que o Deus maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, tome conta de todo o meu ser, da minha história, da minha casa, da minha família, e que haja o reinado do Príncipe, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sobre a minha causa. E com certeza, esse Deus maravilhoso, que transforma os nossos pecados vermelhos, carmesim, em algo branco como a neve, trará uma paz que excede todo entendimento, transformará a sua vida, como a palavra de Deus fala, que Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida abundante, transformará a sua vida abundante. E ainda existe um lugar de paz esperando a todo aquele que se posiciona e aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Isaías nos trouxe essa palavra. Isaías nos falou de Jesus Cristo. Isaías nos mostrou o caminho da salvação. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo encontro.